Continuando, pessoal, agora vamos a definir o conceito de mudança de variáveis, sim? Só que para integrais triplas. O que acontece? Lembrem que coordenadas é só um jeito de você localizar um ponto no plano ou no espaço, sim? Por exemplo, aqui, vamos lá, na rosa, mudança de variável. Trabalhamos no plano x, y, z, onde encontramos uma integral tripla sobre um sólido E, tá? A gente encontrou essa fórmula utilizando limites e depois utilizando o teorema de Fubini, ¿sí? Para encontrar as integrais triplas. O que acontece? Às vezes, esse conjunto fica mais simples, ou esse sólido aqui fica mais simples se você fazer uma mudança de variáveis, ¿sí? Trocar as coordenadas do plano ou do espaço x, y, z. Tá? Então, aqui aparecem as novas coordenadas u, v, w, R3. Então, essa função t aqui, de R3 em R3, é a função mudança de variáveis. ¿Sí? O que acontece? Você pega um ponto aqui, nesse conjunto S, no plano u, v, w, e associa esse ponto aqui, no plano x, y, z. X, y, z. ¿Sí? Só que esses pontos, x, y, z, dependem de u, v e w através da mudança de variável. Tá? Essa é a ideia. Você consegue levar S para lá e voltar para cá. ¿Sí? É uma bijeição, existe uma função inversa. Tá? Tela menos 1. Então você consegue mudar de x, y, z até u, v e w. Essa é a ideia de mudança de variável. Tá? Que acontece. Agora, quando você faz mudança de variável, existe o conceito de jacobiano. ¿Sí? É um negócio que você tem que acrescentar a mais na fórmula de integral tripla. Jacobiano da mudança de variável é isso aqui, por definição. Isso aqui é notação, pessoal. Essa parte aqui só é notação. Esse aqui é jacobiano, tá? Que x, y e z são funções que vão depender de u, v e w, tá? Então, na primeira linha da matriz, você coloca as derivadas parciais de x. X com relação a u, com relação a v, com relação a w. Na segunda linha, as derivadas de y, com relação a u, v e w. E na última linha, as derivadas de z, com relação a u, v e w. ¿Sí? Essa aqui é uma determinante. Você calcula a determinante utilizando, você acrescenta duas linhas, ou utiliza o método de cofatores, aí você escolhe. Então, esse aqui é o jacobiano da função, tá? Vamos supor que f é contínua nesse conjunto E. Então, nossa integral tripla, que é essa aqui, a gente já fez a formulinha, a gente fez ainda problemas utilizando o teorema de Fubini, sobre x, y e z, fazendo a mudança de variável fica a integral sobre S, onde esse conjunto aqui, é a imagem inversa de E, que é a menção de E, sim? Então, você pega o sólido E, transforma no sólido S, tá? Só que agora esse S está no plano UVW, por isso aqui tudo aparece com UVW, sim? F é avaliado na mudança de variável, que é isso aqui, tá? F é avaliado na mudança de variável, vezes o jacobiano. Esse que você tem que pagar para fazer a mudança de variável, sim? Esse valor jacobiano é valor absoluto, então tem que ser positivo. Então, novamente, você tem uma integral tripla em coordenadas retangulares cartesianas, x, y e z. A gente encontrou a fórmula utilizando limites, sim? Da soma tripla de Riemann. Utilizamos Fubini para encontrar ou para calcular integrais. Só que às vezes o integrando fica complicado. E você faz uma mudança e vira mais simples. Ou, às vezes, o domínio de integração, o sólido, é bem complicado. Fazendo mudança fica mais simples, tá? Então, essa é a ideia. Então, agora eu vou utilizar a fórmula que aparece aqui, lembrem, jacobiano, em um tipo de coordenadas especiais, uma mudança especial que é chamada de coordenadas cilíndricas, que é bem similar a coordenadas polares da integral dupla, tá? Então, agora vamos para coordenadas cilíndricas, integrais triplas. Vamos lá? Vamos a ter o seguinte sólido E, tá? O sólido, se você olhar de baixo para cima, é limitado por duas superfícies. U sub 1, Z, limite inferior, U sub 1 de xy, limite superior, Z igual a U sub 2 de xy, sim? A tampa inferior, tampa superior. Então, o conjunto é esse aqui, x, y, z em R3, tá ok. O que acontece? Você pega o sólido, projeta sobre xy, sim? Sobre xy você vai ter o conjunto T. Então, por isso aqui, onde
as duas primeiras coordenadas pertencem a T, e Z varia entre as duas superfícies, U sub 1, U sub 2. Tá? O que acontece? Você, no momento de projetar sobre x e y, você percebe que o conjunto D fica mais simples se você olhar ele como coordenadas polares. Sim? Você consegue encontrar um raio ângulo tal que ângulo varia entre duas constantes e o raio varia entre duas funções que dependem do ângulo, que podem ser constantes. Sim? Então você percebe isso aqui. Então aí você pensa, eu vou fazer mudança de variável, vou transformar para coordenadas cilíndricas. E como que é a mudança de variável? x, y, como você percebe que no plano x, y, o conjunto D é mais simples em coordenadas polares, eu associo x é cosseno do ângulo, como em coordenadas polares, y é seno do ângulo. E por último, z igual a z. Deixo fixo o z. Tá? Então, eu localizo o ponto x, y, z, utilizando as coordenadas polares no plano. E por último, a última coordenada é a mesma altura. Tá? Então, lembrem a fórmula de mudança de variável. Preciso calcular o jacobiano dessa transformação. Isso aqui, pessoal, é a transformação. Sim? Dado um raio, ângulo e z, você associa três coordenadas cartesianas. Então, o jacobiano, lembrem, na primeira linha são as derivadas de x, nesse caso, com relação a r, ângulo e z. Com relação a r, isso aqui. Com relação ao ângulo, isso aqui. Com relação a z, como aqui não tem z, é zero. Mesma coisa para y, derivadas de y. Com relação primeiro a r, é seno. Com relação ao ângulo, é cosseno. Como não tem z, a última coordenada é zero. Com relação a z, é zero. E por último, as derivadas da última coordenada, da última função, z. Como não depende nem de r, nem do ângulo, zero, zero. E por último, derivada de z com relação a z é 1. Tá? Então, se você calcular isso aqui utilizando o método dos cofatores, ou acrescenta duas colunas no final, e você utiliza um método conhecido, você calcula a determinante, que vai dar exatamente R. Essa aqui é a determinante. Então, lembre novamente aqui. Aqui também, x quadrado mais y quadrado, não coloquei aqui. Também é R quadrado. Tá? Então, agora utilizo minha fórmula de mudança de variável. Integral tripla sobre E, em coordenadas cartesianas, diferencial de V, E. Como no plano XY, eu sei que é uma região polar, eu encontro o ângulo alfa-beta. Sim? Então, essa região D, o ângulo varia entre duas constantes. Por isso, coloco no final isso aqui. O raio varia entre duas funções que dependem do ângulo. Certo? Então, já estou fazendo assim, separando E em duas partes polar. E por último, Z. Como Z não muda, você mantém os dois limites, Z e Z. 1 sub 1, 1 sub 2. Só que x e y está mudando. Então, aqui no lugar de x e y, você coloca seus valores na mudança de variável. Essa aqui é a formulinha. F, na mudança de variável, no lugar de x, coloco x, é o seu valor. Y, seu valor. E z é z, ele mesmo, não muda. Vezes, isso aqui, importante na formulinha, o jacobiano, que você tem que pagar para fazer a mudança de variável, o acréscimo a mais. Diferencial de z, ele não muda. Isso aqui são limites de z. Diferencial do raio, diferencial do ângulo. Essa aqui é a fórmula para calcular limites utilizando coordenadas cilíndricas. Tá? Então, agora, vamos a fazer dois exemplos. Exemplo 1, pessoal. Vamos a calcular uma integral tripla utilizando coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Mas primeiro, vamos a calcular a massa de um sólido. ¿Sí? O que acontece? A massa de um sólido é calculada por uma integral tripla. ¿Sí? E a integral tripla sobre o sólido de uma função f, que é chamada de função densidade do sólido. ¿Sí? Pense o seguinte. Qualquer objeto, pode ser região plana ou qualquer sólido, não é uniforme, sim? Em cada parte que você pegar, a densidade muda, sim? A concentração de massa muda, sim? Então, na verdade, quando você calcula a massa, você está somando pequenas partes de densidade de massa, sim? Que seria massa dividida pela área, ou pelo volume, nesse caso. Então, a fórmula para você encontrar massa de um sólido é a integral tripla sobre o sólido E, de uma função f,
de três variáveis, diferencial de volume, onde f é chamada de função de densidade. ¿Sí? Então, essa fórmula é uma aplicação de integral tripla, ¿sí? Serve para encontrar massa de sólidos. É a integral tripla sobre o sólido que você está determinando a massa de uma função de densidade. ¿Sí? Isso mede aqui a concentração de massa em um determinado volume, ¿sí? Pequeno volume, diferencial de volume. O que indica o problema aqui? O sólido E está contido no cilindro, o cilindro, pessoal. Lembre, como aqui não aparece Z, está indicando que para cada valor de Z, ou cada altura Z, tá? Você tem a mesma circunferência. Então, por exemplo, para Z igual a 2, circunferência. Z igual a 3, circunferência. Z igual a 4, circunferência. Então, você desenha isso aqui. Para cada altura Z, você tem circunferência. Você tem um cilindro. Então, está contido no cilindro, ¿sí? Abaixo do plano, Z igual a 4. Então, quando você intercepta o cilindro com um plano paralelo a Z igual a 0, Z igual a 4, por exemplo, paralelo ao chão, você corta o cilindro na circunferência. Então, está abaixo desse plano aqui. Está aparecendo aqui. Tá? E está acima do paraboloide 1 menos x quadrado menos y quadrado. Tá? Então, lembrem como você tem o paraboloide. Se você não tiver 1 e aqui for mais, é o paraboloide usual, sim? Para cima, que parte de 0, 0, 0. Com esse menos, menos, o que você muda é que vai agora para baixo. Parte de 0, 0, 0 e vai para baixo. Como tem mais 1, é mais 1 em Z, na altura. Então, ele começa no ponto 1 e vai para baixo, aqui. Esse aqui é o paraboloide, que vai para infinito. Mas você quer estar acima do paraboloide, abaixo do plano Z igual a 4 e contido no cilindro. Então, você tem esse sólido E. Então, aí você analisa agora o sólido E, tá? Você percebe que ele é limitado por uma superfície, que é o paraboloide, a tampa inferior do sólido, limitado por Z igual a 4. Tá? Então, você já tem o sólido, sim? Você sabe o limite para Z, certo? Agora, você analisa o seguinte. O que acontece? Se eu projetar sobre XY, o sólido, você percebe que você vai ter essa circunferência aqui. Que é a circunferência com centro entre 0, 0 e raio 1. Tá? Então, já temos sólido. Temos a ideia do sólido, da formulinha aqui. Falta encontrar a função de F, a função de densidade, porque o problema não é simplesmente calcular uma integral, é calcular massa de um sólido, sim? Mas aqui dá mais dados ainda, né? Já temos, na primeira parte, desenhado o sólido E. Agora, quero a massa, determina a massa de E, a massa desse conjunto, desse sólido. Então, aqui fala o seguinte, a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. Proporcionalidade é medida por K, sim? Então, a densidade é igual a K vezes alguma coisa. Que coisa? Eu falo o seguinte, é proporcional à distância do ponto, você pega o ponto aqui, do sólido, aqui peguei, x, y, z, né? A distância desse ponto até o eixo do cilindro, que é esse aqui, o eixo z. Essa distância aqui, se você analisar aqui, essa distância aqui, para que seja mínima, para que seja a distância, esse ponto tem que ter o mesmo x, y, z, sim? Essa distância tem que ser perpendicular. Sim? O que acontece? Então, esse ponto que está aqui, para você encontrar a distância entre o ponto dado x, y, z, do sólido, até o eixo do cilindro, tem que ser esse aqui, 0, 0, z, sim? Porque em z, qualquer ponto é 0, 0 e a última coordenada z, sim? Para que seja perpendicular, essa distância aqui, tem que ter uma altura, sim? Se você está, vamos supor, você tem o sólido aqui, o cilindro, você pega um ponto ali, você quer a distância até o eixo do cilindro, ao meio, você percebe que tem que ter a mesma altura, para que seja a distância. A mesma altura é z. Como está no eixo z, as duas primeiras coordenadas é z. Então, essa aqui é a fórmula. A função de densidade é proporcional K real, à distância do ponto
do sólido até o eixo Z. Essa distância aqui, que é enorme, comprimento. Você faz as contas, x menos 0 é x, y menos 0 é y, z menos z é 0. K vezes esse comprimento do vetor x0, xy0. Então, a função de densidade é K, raiz quadrada, isso aqui é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais 0 ao quadrado, sim? Então, pessoal, essa aqui é a função de densidade. Uma vez que você tem essa parte aqui, já temos nossa integral. Massa de E, integral sobre E, dessa função aqui, onde K é constante. Então, eu vou apagar toda essa parte aqui. Já tenho a primeira parte, que é a parte que eu acho mais complexa. Já tenho tudo, então. Agora sim, tenho a massa do sólido E, que a gente já desenhou aqui. E integral tripla sobre E da função de densidade, que é essa função aqui. K vezes x quadrado mais y quadrado, diferencial de volume. Tá? Lembrem a formulinha. O que faltou aqui, na verdade, é encontrar só a função de densidade. Assim. Já temos uma integral tripla, função de densidade. Isso aqui representa a distância de qualquer ponto do sólido até o eixo do cilindro. Sim? Essa distância tem que ser mesma altura z. Como está no eixo z, como está no eixo z, o centro do cilindro, vai ser 0, 0, 0. Temos aqui. Esse que temos circular, já temos esse conjunto S. Certo? Agora, você analisa o problema. Você pode tentar resolver sem utilizar coordenadas cilíndricas, mas você vai perceber que vai ficar complicado demais. Então, o que você faz? Você analisa, projeta sobre x, y, e você percebe o seguinte. Quando você projetar, você vai ter esse conjunto D aqui. É um cilindro, né? Se você projetar, você vai ter a circunferência sempre. Tá? Então, se você passar esse conjunto D aqui, o conjunto D vai ser a circunferência concentra em 0, 0 e raio 1. Sim? Já você percebe, eu vou utilizar coordenadas cilíndricas porque no momento de projetar sobre x, y, meu conjunto fica uma circunferência concentra em 0, 0 e raio 1. Nesse caso, o ângulo varia de 0 a 2π e o raio varia de 0 até 1. Certo? Então eu vou fazer isso ali. Então eu vou fazer aqui. Eu vou transformar aqui. Esse é o problema aqui. Então aqui, estou desdobrando essa integral em duas partes. No plano xy e depois em z. Só que no plano xy eu percebo que na circunferência e você vai ter que vai ficar 0 a 2π. O ângulo, raio varia de 0 até 1, nesse caso são constantes. E por último agora, z. E z você analisa agora assim. Como z não muda, esse aqui não muda. São os mesmos limites. Z varia do paraboloide, a tampa inferior. Lembrem, essa aqui, para cima. Esse paraboloide aqui. Até z igual a 4. Então aqui você vai ter 4, não muda. Só que aqui, como você fez mudança em x e y, coordenadas polares, aqui vai ficar z, ficaria 1, menos, pessoal, isso aqui. Menos x quadrado menos y quadrado é menos r quadrado, lembrem? X quadrado mais y quadrado é r quadrado, então com menos menos fica menos r quadrado. Então você transformou o limite de z a coordenadas polares, ou cilíndricas, nesse caso. Então já fiz a mudança de coordenadas cilíndricas. Aqui não muda, K é constante. Isso aqui, x, y, lembrem, x, y, a gente fez mudança de variável. Então aqui vai ficar, isso aqui é r quadrado, raiz fica r. Vezes jacobiano, nunca esqueça de jacobiano R, sim? Então aqui você tem limite para z, diferencial de z. Isso aqui não muda na mudança de coordenadas cilíndricas. Diferencial de raio, diferencial do ângulo. Então já temos nossa integral tripla utilizando coordenadas cilíndricas. Então o que a gente fez? Pegamos o sólido E, tá? Encontramos a função densidade, que é essa função aqui, K constante. Então, a massa do sólido E é a integral tripla sobre o sólido da função densidade que a gente encontrou. Tá? Essa fórmula aqui. Agora, você percebe que o sólido E, quando você projeta sobre x, y, fica o conjunto D, que aqui, interação, nas duas primeiras partes, fica uma circunferência, ou um disco, centrado em 0, 0.
Então, nesse caso, varia de 0 a 2π, 0 a 1 fica mais simples em coordenadas polares. Agora, Z não muda. O limite inferior é o parabolode, o superior é o plano Z igual a 4. Só que muda no momento de você trocar x pelo y, x y pelos seus valores de coordenadas polares. 1 menos r quadrado até 4. K, constante, não muda. Isso aqui, em coordenadas cilíndricas, é R, vezes jacobiano. E aí ficou esse problema ali. Você acabou tudo já? Agora só resolver, né? Já temos essa parte aqui. Seguinte passo é resolver a integral, que ficaria mais simples. Agora, você analisa o seguinte. Aqui tem ângulo, aqui são constantes. Eu vou continuar, tá? 0 a 2π, 0 a 1, e aqui resolvo. Aqui vou separar de dentro para fora aqui, em Z. Então, percebam, isso aqui é constante, porque não depende de Z, então vai ficar K. Pessoal, aqui não está aparecendo Z, mas pode aparecer Z, tá? Nesse caso não aparece Z, mas pode aparecer. Como não aparece, esse aqui é constante, K. R quadrado é constante, K quadrado. Integral disso aqui é só Z avaliado de Z igual a 1 menos R quadrado até Z igual a 4. Diferencial de R, diferencial do A. Continuando aqui, 0 a 2π, 0 a 1. Então, se você avaliar aqui constante, se você avaliar em 4, fica aqui 4, menos, limite inferior, ficaria 1 menos R quadrado. Diferencial de R, diferencial do A. Certo? K quadrado constante, limite superior, menos limite inferior. Então aqui, analise que não aparece aqui o ângulo, não aparece. Não aparece o ângulo aqui, então essa parte aqui, quando você integrar sobre o ângulo, vai ficar esse comprimento aqui. Vai ficar 2π integral de 0 a 1. Aqui você tem 4 menos 1 é 3. Com esse aqui vai ficar 3 K R quadrado, sim? 4 menos 1 é 3, multiplico aqui. Menos com menos é mais, aqui fica mais R quadrado, com esse aqui vai ficar R quadrado, K R quadrado. Tá? Olha aqui. 4 menos 1, aí fica só 3. Com isso aqui fica 3K R quadrado. Menos com menos é mais, fica R quadrado, com isso aqui R quarta vezes K. Então já temos essa integral ali. Aqui continuando aqui acima. Não quero falar que isso aqui é a massa. Então continuando aqui, pessoal. 2π. Aqui inteiro, sim? Esse aqui, 3K constante, integral de R quadrado R cubo sobre 3, quando você 3 cancela e fica K R cubo, mais essa integral fica K R quinta sobre 5. dr igual a 0 até 1. Tá? Já temos essa parte ali. Só avaliar agora. Uma vez que você faz essa conta ali, 2π, quando R é 1 fica K, mais K sobre 5, quando R é 0 é 0. Então, continuando aqui, 2π, K, em evidência, fica 1 mais 1 quinto. 1 mais 1 quinto. 5 quintos mais 1 quinto é 6 quintos. Isso aqui. K de fora fica 1 mais 1 quinto, que é 6 quintos. Finalmente vai ficar 12 π, 6 vezes 2π, K sobre 5. Tá? Então essa é a resposta, né, pessoal? Então percebam que é um problema de 3 partes. Primeiro, desenhar o sólido E. Tá? Depois, lembrar a fórmula para calcular massa de um sólido, que é a integral tripla da função densidade. Encontrar a função densidade. Finalmente, perceber que quando você integra
ou quando você projeta sobre x e y, fica mais simples usar coordenadas cilíndricas, pois o conjunto D é uma circunferência. E você percebe ainda que o limite de z fica mais simples em coordenadas cilíndricas. Né? Nesse caso ficou 1 menos r quadrado, até 4. No exemplo 2, pessoal, eu vou dar a ordem de interação certa, sim? Então eu vou perceber primeiro que não vou conseguir resolver utilizando o método usual. Tá? Vamos lá, por exemplo. Exemplo aqui 2. Calcular esse integral aqui, onde x varia entre menos 2 e 2, aqui indicando y varia entre isso aqui, essas duas funções, e z varia entre isso aqui, b, essa função aqui. Tá? Se você tentar resolver, você pode tentar menos 2 até 2 até isso aqui. E aqui, como aqui você tem diferencial de z, vai ligar a constante vezes z aqui, avaliado de x quadrado mais y quadrado até z igual a 2. Diferencial de y vezes x. Continuo. E aqui, se você fizer a conta certinha, você vai ter o seguinte. X quadrado mais y quadrado, e aqui você vai avaliar em 2, menos isso aqui. Diferencial de y vezes x, tá? Limite superior menos inferior. E aqui que começa o problema. Você vai multiplicar 2 vezes isso aqui, aí não tem problema, na verdade, essa primeira parte, porque você vai conseguir calcular a integral, x quadrado constante, isso aqui y cubo sobre 3. Só que você vai ter que avaliar em raízes, vai ter que essa raiz ao cubo, sobre 3 ainda, né? E depois, isso aqui vezes isso aqui, é difícil de integrar, tá? Não sei se dá para integrar ainda. E ainda, se você conseguir integrar aqui, você vai ter que avaliar em raízes. Você vai ser raiz elevada a um número. E ainda você vai ter que resolver essa integral e avaliar entre menos 2 e 2. É impossível, pessoal. Então não vai dar certo você pegar a integral e tentar resolver direto. Aí você tem que analisar, sim? Não tentem forçar a resposta final, né? Porque não vai dar, você vai ficar demorando. Então, vamos a supor que na prova cai um negócio assim. Você começa aqui, ficou simples aqui, começa. Depois já fica complicando as coisas e você não consegue calcular a integral. Então, deve ter alguma pegadinha ali. Deve ser mais simples do que parece. E é mais simples mesmo. O que acontece aqui? Eu vou pegar isso aqui, que é o sólido E, e vou escrever. E vou tentar transformar a coordenadas cilíndricas, tá? Então, esse sólido E é um negócio que está em R3, tá? R3 está o quê? X varia entre menos 2 e 2. Y varia entre essas duas funções, que são semicircunferências, na verdade. E por último, z varia entre essa função aqui e 2. Ou seja, aqui, se você analisar só a última parte aqui, está indicando que z varia entre essa superfície, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, e z igual a 2, que é um plano. Tá? Então, são os limites inferior e superior de z. Então, eu vou desenhar essa parte aqui. Fique claro. Então, z varia entre a superfície. E isso aqui, pessoal, é um cone. Se você analisar, x, y e z. Isso aqui é o cone. Esse negócio aqui. Cada plano paralelo, z vai cortar o cone em uma circunferência. Tá? Cone. Não é caixinha infinita. Então, varia de esse cone até z igual a 2, que é um plano paralelo a z igual a 0. Plano paralelo vai cortar exatamente nessa circunferência aqui. Esse aqui é z igual a 2, interceptado com o cone. Então, aí você analisa o que está acontecendo. Z está limitado pelo cone
e pelo plano z igual a 2, que intercepta ou põe em uma circunferência. Então, basicamente, o sólido é uma casquinha. E vamos ver se bate tudo. Porque você tem isso aqui. No momento de você projetar sobre xy, você vai ter a circunferência assim, tá? Esse D. Esse D tem que coincidir com essa parte aqui, porque você desdobrou o sólido E na parte D e em Z. Em Z, você percebe que o cone até o plano, você projeta e você vai ter essa parte aqui. Agora, quando você projetar esse sólido, você vai ter essa circunferência aqui. Sim? Que é interseção do cone com Z igual a 2. Daqui você tem que... Esse aqui é o cone, intersecta com o plano 2. Interseção das duas superfícies. Cone, plano. Eleva ao quadrado. Então, é uma circunferência com centro em 0, 0 e raio 2. Aqui. Então, esse conjunto D vai ser circunferência centro em 0, 0 e raio 2. E agora você analisa. Esse conjunto D, essa parte que está aparecendo aqui. Então, efetivamente, x varia entre menos 2 e 2. E y varia entre essa parte aqui, que vai sair quando você isola aqui, vai ficar menos isso aqui, até a parte superior. Então, bate tudo. Bastou, então, nesse caso, desenhar os limites para Z. Limitado pelo cone até o plano 2. Certo? Então, uma vez que temos isso aí, vou transformar nossa integral a coordenadas cilíndricas. O conjunto D, você projetou sobre x, lembra, a casquinha você tem isso aqui, né? Acima da casquinha tem uma circunferência. Se você projetar, se você olhar de cima para baixo, bota um faz de luz para baixo, você vai perceber que vai aparecer embaixo uma circunferência D. Então, você percebe que o ângulo varia de 0 a 2π, pois está centrado em 0, 0, tá? O raio varia de 0 até 2, sim? Constante, centrado em 0, 0. Raio menor é 0, raio máximo é 2. E agora aqui faço uma mudança. Em coordenadas cilíndricas, isso aqui vira R, fica mais simples. Lembrem? Raiz de R quadrado, R, até 2. Isso aqui é R quadrado, o integrando, a mudança de variável, vira R quadrado, vezes R do jacobiano. Então, eu vou colocar R cubo. Diferencial de Z não muda, lembrem? Coordenadas cilíndricas Z é Z. Diferencial de R, diferencial do ângulo. Então, tudo isso aqui que ficou complicado em coordenadas usuais, cartesianas, fica mais simples em coordenadas cilíndricas. Mas a grande sacada é você desenhar Z, o sólido, o limite para Z, limitado pelo cone e pelo plano Z igual a 2. Com isso você enxerga que, quando você projeta, você vai ter essa parte aqui D. Eu vou apagar aqui já. Já desenhei. Já tenho minha integral que tenho que calcular agora. Então aqui continua aqui, se quiser. 0 a 2π, 0 a 2. Aqui, R cubo é constante. E se inteiro em Z, só fica 0. Aqui está aparecendo que só aparece x, y, sim, mas pode aparecer Z, pessoal. Aqui aparece só o raio quando faz a mudança, mas pode aparecer Z. Continua aqui. Se você avaliar no limite superior, vai ficar um negócio assim. 0 a 2π, 0 a 2. R cubo é constante. E aqui, no limite superior é 2, limite inferior é R. Novamente, vou parar aqui, já coloquei. Novamente, como
aqui não aparece o ângulo, aqui tampouco. Só vai ficar o comprimento 2π. Está dando certo essa parte. E aqui ficaria 0, aqui é 2. 2r cubo menos r quarta. Diferencial de r, sim? 2r quadrado cubo menos r quarta. Igual a 2π. Agora integrar, né? Isso aqui fica r quarta sobre 4, com esse 2 fica sobre 2, menos r quinta sobre 5. 2. Se você avaliar em 2, vai ficar 2π. Aqui fica, pessoal, 2 ao quarta sobre 2, e 2 ao cubo. Menos, aqui fica 2 à quinta sobre 5. Sim? Continuando. 2 a 3, 2 a 3 tem em comum. Tiro para fora que é 8. 8 vezes 2 vai ficar 16π. Sim? Tirei 8 de dois lados. Aqui fica 1 menos. Aqui tirei 2 ao cubo. Fica 4. 4 sobre 5. Finalmente, isso aqui vai ficar 16π. Aqui são contas, sim? Aqui fica 5. 1/5. Sim? Finalmente, vai ficar 16π sobre 5. Essa é a resposta. Então, basicamente, esse é o procedimento para você utilizar coordenadas cilíndricas. Tem que pensar o seguinte. Você tem o sólido, tá? Você tem um integral sobre um sólido E, de um integrando, que pode variar, sim? Pode depender de Z. Você percebe que quando você projeta sobre x, y, o sólido, você tem regiões polares, sim? Tipo circunferências, coisas mais simples. Mesmo assim, também o integrando fica mais simples. Então, aí você pensa que pode fazer mudança para coordenadas cilíndricas. Tá? E essa é a ideia desse tipo de problema. Né?